Irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Faremos a leitura dos versos 1 a 8, assim conforme está escrito. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhem, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vocês, todos os homens de guerra, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeiem a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro, e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ficar até esse verso. Pai, nós te damos graças por mais uma vez termos a grata satisfação de nos reunirmos como os teus filhos, como igreja do Senhor, como o teu povo neste ajuntamento solene, nesta celebração, quando podemos te adorar, expressar a nossa gratidão em forma de louvor e adoração, quando também podemos ouvir a tua palavra, receber os teus conselhos para que avancemos na fé, para que prossigamos conquistando aquilo para o qual nós também fomos conquistados por meio de Cristo Jesus. Nos abençoe mais uma vez quando agora lemos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos dê olhos que veem, ouvidos prontos, atentos e sobretudo um coração humilde e puro para acolher a tua palavra, abrigá-la e também vivê-la em nossa vida todos os dias. Nos abençoe, portanto, amado Deus, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Por favor, se sente. Depois de séculos de promessa, em que Deus havia prometido a Abraão que daria a ele e a sua descendência a terra prometida, terra que manava leite e mel, a terra onde a sua descendência se estabeleceria como povo, como nação, se constituiria então como um povo santo e se prepararia para a vinda do Salvador. Finalmente, depois de séculos de espera, a promessa estava diante deles, o cumprimento da promessa estava diante deles. Acabaram de cruzar o Jordão, adiante deles estava toda a terra da Palestina, que Deus havia prometido cada palmo daquela terra para o seu povo. Lá construiriam cidades, construiriam famílias, se organizariam e esperariam o Salvador. Mas tinha um detalhe, e não era um detalhe qualquer. A terra estava habitada por um povo cruel, um povo pagão, os cananeus, os fariseus, jebuseus, amorreus, uma série de nações pagãs, cruéis. Muitas delas faziam sacrifícios humanos, praticavam idolatria, e Deus deixou bem claro que daria aquela terra, mas o povo tinha que entrar na terra e lutar pela posse dela. A terra tinha sido alvo da promessa de Deus, e os filhos de Israel tomariam posse. Deus prometeu que estaria com eles, e eles deveriam empreender incursões e batalhas para tomar cada palmo de terra. Eles então cruzam o Jordão e começam aquelas incursões. Dividem o grupo em 3,
um grupo vai para o norte da terra, outro vai para o sul, e o grupo principal fica bem no meio da terra. E bem no meio da terra, no centro da terra, estava nada mais, nada menos do que a primeira e a mais fortificada cidade da região, que era Jericó. Jericó era uma cidade antiguíssima, tinha pelo menos 11.000 anos de existência, fortalecida. Os reis que habitaram naquela cidade, que governaram, se arrogavam pelo fato dela ser uma das cidades mais seguras do mundo, visto que era protegida por uma muralha de até 6 metros de altura. Para você ter uma ideia, mais ou menos a altura do pé direito desta parede, 6 metros de altura, e pelo menos 2 ou 4 metros de largura. Portanto, uma muralha absolutamente intransponível do ponto de vista humano. Várias nações fizeram incursões contra Jericó, mas sem sucesso. Agora, os filhos de Israel adentram a terra e param diante daquela cidade gigantesca, diante daquelas muralhas intransponíveis. Mas Deus disse: vai, Josué, eu darei Jericó a você e ao seu povo, e vocês não vão usar uma espada, não vai ser com a força, com estratégia militar, não vai ser por violência. Eu vou fazer ruir as fortalezas daquela cidade, e ela será a primeira a ser conquistada. E o texto nós já sabemos, a história nós já sabemos. Deus então diz: olha, você vai rodear a cidade, cercar a cidade, e todos os dias os sacerdotes devem ir à frente com a arca da aliança, que representava a presença do Senhor, e façam uma jornada em torno da cidade, que era muito enorme, muito grande. Durante 6 dias rodeiem a cidade. No 7º dia, rodeiem 7 vezes, e na 7ª vez, quando terminarem de cercar a cidade, vocês gritarão. E a Bíblia diz que foi isso que fizeram. Os judeus então levantaram um grande clamor e gritaram, e milagrosamente aquelas paredes gigantescas foram ao chão, e eles então puderam entrar na cidade e tomar posse de cada palmo daquela cidade. Eles não podiam tomar posse dos bens da cidade, porque tudo ali estava contaminado com o pecado, com a idolatria, com a barbaridade, com a barbárie daquele povo. E Deus então deu a vitória aos filhos de Israel. Eu estou lendo esse texto porque, irmãos, às vezes nós estamos avançando em nossa vida espiritual, às vezes nós estamos avançando em nossa caminhada de fé, às vezes nós estamos avançando em nossa vida sentimental, profissional ou financeira, e aí quando a gente menos espera, se levanta diante de nós grandes fortalezas que se colocam no nosso caminho e que bloqueiam o nosso acesso a coisas maiores que Deus quer nos dar. Na verdade era isso, exatamente isso que Jericó era. Jericó era a porta de entrada para toda a terra de Israel. Ela funcionava como uma espécie de guardião da terra inteira, e por isso ela estava ali postada, ela tinha que ser conquistada, ela tinha que ser destruída. Os judeus precisavam passar por ela para que tivessem acesso à vasta terra, à vasta, fértil e produtiva terra que estava diante deles. Eles não podiam se desviar dela, não podiam evitá-la, eles tinham que enfrentá-la se quisessem tomar posse de tudo que Deus havia prometido para eles. Exatamente nesse aspecto eu quero chamar a sua atenção. Deus tem muitas bênçãos para a minha vida e para a sua vida em várias áreas da nossa vida. Às vezes é na vida financeira, às vezes é na vida conjugal, às vezes é na nossa vida profissional, e às vezes é também na nossa vida espiritual, que é que nós cresçamos, amadureçamos, nos tornemos crentes mais vigorosos, mais cheios do Espírito, mais santos. Mas
nessas áreas e em muitas outras áreas da nossa vida, muitas vezes nós encontramos fincadas diante de nós, bloqueando o acesso, atrapalhando o nosso avanço, fortalezas, obstáculos, e a gente para ali, a gente fica olhando, a gente fica admirando, e a gente fica postado, e não consegue ir avante, porque essas fortalezas terminam bloqueando o nosso acesso a coisas maiores e melhores que Deus tem para nos dar. E a boa nova de hoje é exatamente essa: todos nós temos fortalezas, e além dessas fortalezas estão coisas grandiosas que Deus quer nos dar, e essas fortalezas têm que ser enfrentadas na nossa vida, têm que caírem, têm que ruir, têm que serem conquistadas. Se nós queremos avançar em qualquer área da nossa vida, nós temos que ter fé, não podemos parar para olhar, para contemplar, para lamentar o fato de que o nosso caminho, de que o nosso avanço está bloqueado, a gente não consegue avançar na vida financeira, a gente não consegue avançar na vida espiritual, a gente não consegue avançar na vida conjugal, a gente não consegue avançar na vida profissional, porque muitas vezes a gente está bloqueado, parado, estacionado, observando as fortalezas que estão diante de nós. Era assim Jericó, ela era esse obstáculo fundamental e principal que estava à frente do povo de Deus. Eles não tinham escolha de não enfrentá-los, eles tinham que enfrentá-los. A cidade era baixa do ponto de vista geográfico, mas sobretudo do ponto de vista moral, uma cidade espiritualmente impura, imoral, de uma nação pagã, uma nação rebelde, uma nação idólatra, uma nação que praticava todo tipo de maldades perante os olhos de Deus, e Deus disse: tem que ruir, tem que cair, vocês têm que tomar, e eu vou dar a vitória. Isso é o que é mais confortante, é saber que a maior batalha que os filhos de Israel iriam enfrentar na caminhada não seria ganha, não seria conquistada pela força, pela sabedoria, pela engenhosidade militar de Josué, de qualquer outro homem dos filhos de Israel, mas a mão do Senhor daria a vitória, a mão do Senhor daria a vitória, porque Deus mesmo dá a estratégia. Vocês não vão tentar derrubar essa muralha, vocês não vão tentar escalar essa muralha, vocês vão cercar a cidade com a arca da aliança na frente, e os sacerdotes também, e vocês vão clamar, e quando vocês clamarem, eu vou fazer ruir a cidade inteira. Então, aquelas muralhas inteiras da cidade foram ao chão. Irmãos e irmãs, nós também temos fortalezas que obstruem o nosso acesso às bênçãos de Deus, muitas dificuldades, muitos bloqueios que se constituem como fortalezas, que impedem, que atravancam o nosso avanço, que impede a gente de crescer. Por exemplo, desânimo. A gente quer conquistar grandes coisas, espiritualmente falando, ou profissionalmente falando, mas a gente se desanima facilmente, a gente se abate facilmente. E como é que nós vamos avançar, crescer, se nós ficamos desanimados com muita facilidade? Por exemplo, frieza espiritual. A gente quer muito de Deus, quer mais do seu Espírito, quer santidade, quer ser crentes robustos, maduros espiritualmente, mas a gente está constantemente embrenhado em períodos de frieza, de desânimo, de apatia espiritual. Isso é na verdade obstáculo, fortalezas. Por exemplo, falta de fé. Nós não conseguimos confiar nas promessas, na palavra, no que Deus quer de nós, no que Deus exige de nós. Como os filhos de Israel, nós podemos ficar observando aquela fortaleza estacionado, achando que nós não vamos conseguir, e com as nossas forças nós não conseguimos. A falta de fé bloqueia, irmãos, impede a gente de avançar, a gente de crescer. Outra fortaleza, o comodismo. Cheguei até um determinado lugar e digo assim: não, pronto, está bom, na minha vida espiritual está bom, no meu casamento está bom, na minha vida profissional está bom, na minha vida financeira está bom. Mas Deus tinha mais. Eles poderiam ter
herdado ou ficado ali ao redor da cidade, numa pequena faixa de terra miserável, que seria muito aquém do que Deus tinha prometido para eles. A bênção estava depois de Jericó, e pessoas acomodadas, que gostam de viver na sua zona de conforto, elas não avançam. A zona de conforto delas se torna uma fortaleza, que atravanca, que obstrui, que impede de crescer em várias áreas. Deus deu potencial, Deus deu capacidade e Deus deu uma promessa, mas a pessoa está muito acomodada. Seu casamento está bem, está ótimo, pode se tornar muito melhor. Sua vida financeira está boa, amém, glória a Deus, pode se tornar muito melhor. Sua vida profissional está boa, mas pode ser muito, muito melhor. Sua vida espiritual está ótima, até onde você chegou, que bom, mas pode ser excelente. O comodismo pode ser uma verdadeira fortaleza que estaciona a gente. Não podemos confundir comodismo com contentamento. Contentamento é quando a gente compreende que o lugar que a gente está é exatamente o lugar que Deus quer que a gente esteja. Contentamento é quando a gente ama de fato o Senhor e a gente compreende que Deus quer naquele espaço. Comodismo é quando Deus tem mais para a gente e a gente está ali travado, acomodado, vivendo muito aquém do que Deus tem para nós, irmãos. Por isso Jericó tinha que ser enfrentada, mas às vezes também, irmãos, são pecados escondidos, pecados de estimação, que estão guardados na nossa vida, que nós carregamos a vida inteira, e constantemente estamos praticando e escondendo no fundo do nosso coração, da nossa consciência, onde só nós e Deus sabemos. Isso impede, é uma pedra de tropeço, é uma fortaleza grandiosa, que não deixa a gente avançar, não deixa a gente crescer em área nenhuma da nossa vida. Mas todos nós, todo ser humano, tem em alguma área da sua vida uma fortaleza que precisa ser vencida. Quer ver uma das áreas que são mais vulneráveis a fortalezas na vida de uma pessoa? É a área financeira, é o bolso. O bolso é uma das áreas que mais possui fortalezas. Pessoas que muitas vezes amam a Deus, confiam no Senhor e que de fato são crentes, mas elas têm dificuldade de amar a Deus plenamente. Elas têm dificuldades de serem fiéis ao Senhor, nos seus dízimos, nas suas ofertas, na consagração total de sua vida a Deus, porque elas muitas vezes têm um coração um pouco apegado às riquezas, às coisas materiais. Os filhos de Israel tinham que encarar aquela fortaleza. E se eu e você queremos avançar em qualquer área da nossa vida, na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, a gente tem que enfrentar essas fortalezas, a gente tem que avançar, tem que parar de ficar estacionado, tem que sair da zona de conforto, tem que avançar, tem que confiar no Senhor, tem que receber o comando do Senhor e ir avante e vencer a nossa frieza de fé. E enfim, recebemos a vitória do Senhor. Deus dá a vitória ao seu povo, destruindo aquela fortaleza indestrutível. Deus mesmo diz a Josué a estratégia: vá com os sacerdotes e com os homens e rodeie a cidade 6 vezes, todos os dias, uma vez por dia. Os soldados rodeavam aquela longa cidade todos os dias, e no 7º dia você vai rodeá-la 7 vezes, e na 7ª vez vocês vão levantar um grande grito, um grande clamor, e eu vou destruir a cidade que desceu, cujas muralhas desmoronaram como manteiga diante de seus olhos. Foi pela palavra de Deus, pelo comando de Deus, pela submissão à vontade de Deus, pela presença de Deus, que eles venceram. Primeiro pela palavra, porque acreditaram. Aquilo poderia ser
aos olhos de alguns incrédulos, absurdo. Josué, você está ficando maluco? Como é que nós vamos derrubar uma muralha passeando em torno dela? Passeando, você está ficando maluco? Mas Deus tinha dado o comando, e quando Deus fala, quando Deus promete, Ele cumpre cabalmente o que Ele diz. Quando Deus diz, Ele está nos abençoando. Quando Deus nos fala, quando Deus nos dá um comando, esse é o caminho da vitória. E se nós queremos vencer as nossas fortalezas, nós precisamos ouvir a voz de Deus, povo de Deus. Precisamos ouvir o comando do Senhor para a nossa vida. Precisamos tomar posse de suas palavras, de suas promessas, de tudo que Deus tem para nós. Se nós queremos de fato avançar e sair da zona de conforto e herdar a terra prometida em sua plenitude, temos que ouvir o que Deus está dizendo para nós. Mas também não foi só pela palavra, foi pela presença. Deus disse que Ele levasse consigo à frente dos homens a arca da aliança. A arca da aliança, como você sabe, era um baú todo revestido de ouro, onde tinha exemplares do maná e da vara de Arão e as tábuas da lei. Esses objetos que Deus havia usado, que estava usando ao longo da história como símbolos de sua presença. Deus estava dizendo para os filhos de Israel: olha, coloque lá para mostrar para vocês que eu estou à frente de vocês e que a vitória é minha. A presença de Deus aqui garante a vitória na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. O povo de Deus foi feito para ser um povo não só vencedor, mas muito mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Deus está com você. Você precisa enfrentar as áreas que estão bloqueando, você precisa enfrentar as fortalezas que estão bloqueando o seu progresso, o seu avanço, o seu crescimento, seja ele financeiro. Quais são? Pastor, eu gostaria muito de avançar financeiramente. Primeiro, veja como é que está seu orçamento. Você é uma pessoa que se mantém dentro de um orçamento, você é uma pessoa equilibrada financeiramente. Às vezes não é nem uma questão de ganhar mais, é uma questão de se organizar com o que se ganha. Em segundo lugar, você é uma pessoa que tem sido fiel ao Senhor, você tem honrado a Deus com seus dízimos e ofertas, tem consagrado ao Senhor o que você ganha, você tem se controlado, tem dito não a muitas coisas, tem vivido daquilo que Deus lhe tem dado, ou Deus tem lhe aberto portas e você tem simplesmente deixado de lado. Eu quero tanto avançar na minha vida profissional. Se qualifique mais, veja as oportunidades do mercado, veja quando Deus abre portas, Ele está chamando para entrar. É na sua vida emocional, eu quero um casamento melhor, eu quero uma família melhor. Então, o que você tem que fazer? Ouça a palavra de Deus, o comando de Deus para se tornar um marido melhor, uma esposa melhor, que ama mais, que é mais dedicada à família. Mas principalmente os filhos de Israel conquistaram aquela fortaleza pela obediência a Deus e ao grande líder Josué. O texto diz no verso 2, no verso 2 diz o seguinte: então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. A vitória é de Deus. Deus é o agente por trás de todas as nossas conquistas. É por isso que Tiago lá vai dizer no Novo Testamento que toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do céu, vem de Deus e é para a glória dele. O que o povo de Deus precisa fazer é ouvir esse comando, é obedecer esse comando. Não é para negociar com Deus, questionar com Deus, não é para fazer algum tipo de diálogo para negociar o que eu posso e o que eu não posso obedecer, é obedecer plenamente. Deus disse o que tinha que ser feito e o povo de Deus foi e fez. É Deus que dá a vitória para mim e Ele quer dar a vitória para você sobre as nossas fortalezas, em todas as áreas da nossa vida. Eu quero tanto ser um crente mais santo, mais consagrado, mas eu carrego alguns pecados pessoais. Pois então,
consagre sua vida a Deus. Eu quero tanto avançar na minha vida espiritual, ser um crente cheio do Espírito Santo. Então ouça a voz do Senhor te chamando, dependa dEle, busque, obedeça a palavra do Senhor. Eu estou vivendo fortalezas na minha saúde, pastor, estou passando por enfermidades, por doenças, estou sofrendo, são fortalezas que estão trazendo sofrimento, bloqueando a minha vida. Confia no Senhor, vai avante, faça o que está ao seu alcance, vai em busca dos recursos humanos, porque todos eles no fim, vêm de Deus. Deus é dono de todas as coisas, e até mesmo aquilo que a gente chama de ciência, é um dom de Deus, uma dádiva de Deus, de modo que Deus é o autor de toda a bênção, de toda a vitória na vida do seu povo. Eu não sei quais são as fortalezas que estão bloqueando o seu progresso em alguma área da sua vida, você sabe, mas o que eu venho dizer para você nesta noite é: Deus quer e vai te dar vitória sobre essas fortalezas, em nome de Jesus, amém? E você vai conquistar, você não vai ficar em torno de Jericó, você vai para além de toda a bênção que Deus prometeu nos dar em Cristo Jesus. O que foi que Jesus disse? Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. A vida com abundância é a vida plena da presença de Deus, da graça de Deus, das bênçãos de Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. Mas nós precisamos confiar, precisamos ouvir sua palavra, precisamos nos submeter à sua palavra, precisamos pedir: Deus, não me deixa ficar estacionado, lamentando, chorando diante do problema que eu estou enfrentando. Eu vou vencer, e essa Jericó que está sobre mim vai cair. Eu vou avançar e vou conquistar o que Deus tem prometido para mim, para a glória dele, amém? É isso que Deus quer dizer para você, é isso que Deus tem para mim nessa noite. Se nós estamos estacionados em alguma área da nossa vida, aquém de toda a terra prometida, está na hora da gente sondar o nosso coração. Quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos orar agora. E eu, como eu disse, não sei que fortaleza está bloqueando o seu caminho, a sua jornada. Você sabe muito bem, na sua vida emocional, na sua vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional. Eu não sei que área da sua vida você está enfrentando alguma fortaleza, algum bloqueio. Nesta noite eu venho dizer para você que o Senhor Jesus quer destruir essa fortaleza, te fazer avançar para a glória dele, amém? Dizer: meu filho, vá avante. Eu não chamei você para ficar em frente de Jericó, eu chamei você foi para lhe dar toda a terra prometida, toda a terra. Irmãos, mas há muitas pessoas, por exemplo, que em termos de vida cristã, em termos de evangelho, estão apenas à frente de Jericó, nunca se convertem a Cristo Jesus, porque ficam paradas diante de obstáculos. Por exemplo, há pessoas que já ouviram o evangelho N e N vezes, mas ainda não aceitaram Jesus, porque elas estão apegadas a algum vício, a algum pecado, ou a um medo de dizer para as pessoas que agora é crente. Elas nunca poderão herdar a terra prometida, que é o céu, enquanto elas ficarem bloqueadas na decisão que tem que tomar. Nunca poderão avançar. Há outras pessoas, por exemplo, que muitas vezes estão na igreja, saem da igreja, ficam perambulando de igreja em igreja, nunca se firmam, porque tem um coração inconstante. Essa é a fortaleza delas, é o que está bloqueando o avanço delas. Há muitas pessoas que querem levar uma vida que não conseguem crescer em muitas áreas da vida, porque ainda não tomaram uma decisão profunda, convicta. Falta fé. Por isso, curve sua cabeça, antes da gente orar, eu quero fazer um apelo a você que, se você está afastado dos caminhos do Senhor,
ou se você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E você pode dizer assim: eu ainda não sou crente, pastor, por isso, por aquilo outro. Tudo isso aí é fortaleza, está impedindo você. Mas nessa noite eu venho dizer para você que Jesus quer te dar a vitória, e Ele quer te libertar e consumar o plano de salvação que Ele tem na tua vida nessa noite.